Janeiro, onde os hippies expõem, né? E as pessoas passam muito rápido e não veem, né? Às vezes o cara tá fazendo uma coisa super legal ali no arame e tal. Eu falei, poxa, as pessoas não enxergam. Eu falei, não, então eu vou fazer uma foto disso, vou colocar uma foto grande e vou colocar aqui na rua para eles verem, né? E aí eu fiz a exposição, que a ideia era justo essa, né? Fazer com que a pessoa tivesse uma segunda chance de se sensibilizar, né? De que de repente, às vezes ela tá passando e não vê, vai ser uma foto, ela para e ela olha. E às vezes é difícil você olhar também pro artesão, porque ele tem essa coisa do cabelo bagunçado, o pé descalço, sujo, às vezes. A pessoa não está suja, não é por falta de higiene, não. É porque o cara está na rua mesmo, sabe? Ele está naquele... Às vezes não tem dinheiro para pagar um hotel e tal. Mas, enfim, aí é difícil, é meio chocante. Eu reconheço que a imagem do hippie, ela choca as pessoas, né? Então você, às vezes, não olha. Você olha e tira o olho rápido se a pessoa olhar para você. E uma fotografia já não, né? Você pode parar, olhar, contemplar. E, nesse momento, você pode desvelar o preconceito, né? Pode falar, poxa, não, peraí, tem uma beleza esse cabelo do cara enrolado, esse dread, é uma coisa bonita, né? Então, por isso que eu pus a exposição na rua, né? De modo que as pessoas pudessem ver, se fosse uma coisa pública, né? Uhum. E que desse a oportunidade das pessoas. Agora eu fiz um blog também, né? Sobre esse trabalho, tá na internet, até se a gente pudesse dar o endereço. Pode dar. Pode dar? Pode. O endereço é www.belezadamargem.wordpress. WORDPRESS.com. E aí lá vocês vão ter mais informações sobre a exposição, né? Pois é. Agora, vamos falar de cultura brasileira? Eu te perguntei no final do segundo bloco, que eu te perguntar o que você achou de mais encantador nessas viagens todas? O que te surpreendeu? Mas também depois, por outro lado, o que te deixou mais triste de você ver? Olha, coisa tão bonita, tá morrendo, precisa de ressuscitar, né? Conta pra gente. Legal que você perguntou isso. Assim, eu não sei te dizer, eu não virei e falei, eu vou fotografar a cultura popular brasileira, né? Foi uma coisa que de repente apareceu na minha frente e me tomou aquilo. Eu falei, poxa, que coisa linda, né? E comecei a buscar a história, né? No caso da marujada mesmo, a marujada é um alto ibérico, né? Tem origem em Portugal e Espanha. Desde o século XV já era feito lá, né? Então isso foi sendo trazido junto com os escravos, junto com os portugueses. Aqui no Brasil se mesclou, se fundiu, virou uma coisa um pouco diferente do que era em Portugal, mas com uma característica própria. Hoje você pode dizer que a marujada não é uma coisa só ibérica, é uma coisa brasileira, né? Então aí de repente eu vou e chego lá num bairro como de Conceição do Mato Dentro, todos os membros da marujada pertencem à periferia, eles exercem cargos assim como ou é gari da prefeitura, ou é servente. Eu não estou querendo dizer que essas profissões não têm mérito, não. Sim. Eu acho que elas têm todo o mérito, né? Mas eu digo assim, e todos eles estão pertencendo a uma classe muito baixa, né? Socialmente falando, financeiramente falando, né? Isso impede, às vezes, que eles tenham acesso a mais cultura, mais conhecimento. Então, ao mesmo tempo, é irônico, porque você vê aquele senhor que às vezes não sabe nem ler e escrever. Realmente, eles não sabem ler e escrever. Quando eu fui pedir para eles assinarem um termo para vender a foto do Banco do Brasil, eles não sabiam assinar. Mas eles carregam dentro de si uma cultura com mais de 500 anos de manifestação, né? Então, assim, me encanta essa capacidade do brasileiro se reinventar, perpetuar uma tradição, né? Eu vou falar para vocês, os municípios em geral não apoiam, né, esses grupos, né? Ao contrário que no Nordeste, por incrível que pareça, no Nordeste é muito mais... os municípios têm uma política muito mais clara de apoio aos grupos, né? Como eu vi no Ceará, eles pagando para os grupos fazerem apresentações, né? Então, assim, me encantou essa beleza, né? Essa capacidade de ter uma coisa da Europa, uma coisa do Brasil e a resistência, né? Sem dinheiro, sei lá, eles vão, enfeita, junta, faz uma vaquinha, faz um churrasquinho, todo mundo dá um pouquinho de dinheiro, e aquilo compra uniforme, compra couro pro tambor e vamos fazer Eles dão um jeitinho, né? E é isso, às vezes a pessoa olha para aquela festa e fala, legal, folclórico, né? Não sabe que por trás daquilo ali tem uma história milenar, Não sabe? procura saber, né? Passa para assim, nossa, registrei, já vi, acabou, mas não procura saber o que é aquilo. Essa compreensão rasa. Gente, isso é nossa identidade. Agora você falou tudo. Não é? Agora, cidade. Que cidadezinha que você passou nesses 3 estados, que você falou assim, nossa, essa é a cidade. É um lugar que é único, porque assim, a coisa do viajante também é isso. Eu tô te perguntando isso, que agora é férias, daqui a pouquinho, janeiro, as pessoas ficam então loucas. Vou dar a dica para as pessoas, porque é o seguinte, eu sempre viajo porque eu não tenho um lugar para ficar, né? Tipo assim, não teve um lugar que eu cheguei e falei, poxa, aqui é o meu lugar. Não é meu lugar, então eu vou procurar. Mas eu achei finalmente um lugar onde eu moraria tranquilamente, que é o Vale do Capão. É um distrito do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. É onde fica a Cachoeira da Fumaça, que é a maior cachoeira do Brasil, tem 400 metros de altura, né?
É um lugar assim, muito especial, um lugar cercado de natureza, muita cachoeira e uma comunidade alternativa há mais de 25 anos, né? Então você tem grupos lá que trabalham só plantando, sem energia elétrica, e gente do mundo inteiro. É impressionante, você está numa vila que tem 1.000 moradores, 500 são nativos, 500 são estrangeiros. Então você está lá, tem um cara da França que toca saxofone, tem um cara da Inglaterra que toca piano. É uma coisa muito... Porque você está num lugar pequenininho, tem um circo, né? Tem um francês que foi lá e criou um circo. Até 15 anos que o circo está lá, tem uma série de atividades. Então o Vale do Capão realmente foi o único lugar onde eu me senti realmente em casa, né? Um lugar que eu saí com a roupa que eu queria, sem sofrer preconceito, né? Agora, e Minas Gerais, hein? Que lugar que te... Com certeza é um lugar que muitos dos mineiros estão descobrindo, mas ainda não... Eu acho que eu converso com as pessoas daqui, elas ainda não sacaram ainda qual que é. Que é a região ali de Conceição do Mato Dentro, Tabuleiro, é o distrito de Candeias, é Lapinha da Serra, é toda essa região aqui que está a 100 quilômetros de Belo Horizonte, da Serra do Cipó, que é belíssima. Exatamente. Agora, né? o que faz? Todo mundo vai para a Serra do Cipó e para lá. Ficar de Almota, ali naquele povo. Não, o negócio E tem muito para frente. E o que tem que ver é o seguinte, é a cultura, né? É a cultura que está ali, né? Você vai conversando com as pessoas, que eu chamo carinhosamente dos tiozinhos, a tiazinha, né? Que é gente que vive sem luz, sem água, até hoje. Você vai lá, você vai achar, mas você olha, a pessoa está com 90 anos firme, viva, né? Lúcida, saudável. Você vai ver a qualidade de vida que essas pessoas têm. Então, elas têm muito a ensinar pra gente, né? Essa coisa, às vezes, você vai, chega num lugar, entra numa pousada, pega o jipe, vai na cachoeira, volta. Isso daí não te dá uma... não, eu acho que tem que conversar com as pessoas. E você chegou aí algum... Porque naquela região ali tem muitos quilombolas, né? Que são os lugares onde os negros... Que é uma resistência também, embora a cultura deles esteja mudando muito. Mas você chegou aí? Sim, eu cheguei na verdade, eu conheci a Marujada quando eu fui visitar um distrito de Conceição do Mato Dentro que se chama Candeias. Candeias é um lugar que está assim... lá tem... É um quilombola, Sim, né? É uma região quilombola. Os Candeias são justo isso, é uma família que se autotitulou Candeias, né? Eles, saindo do tempo da escravidão, se fixaram nesse local. É um local muito interessante, porque você vê que é um lugar que é num vale e está no alto do morro e você não vê a cidade. Do vale você não vê, ela fica escondida. Até hoje ela mantém essa característica de ser um lugar escondido, né? E lá você chega, todo mundo pertence à mesma família, são negros, tem uma história muito bonita para contar, são pessoas abertas a te receberem, né? Agora é difícil, às vezes você chega num carrão, desce do carrão com aquela pompa de cidadão, você sai da cidade, mas a cidade não sai de dentro de você. Não. Então não... Não, e ali naquela região tem índio também. Parece que na própria Serra do Cipó tem, e depois tem uma cidade um pouco depois, que tem também, e agora o nome da cidade me fugiu, que tem os índios também. Então, quer dizer, é muita coisa perto de Belo Horizonte para você conhecer outras formas de vida, se bem que tá tudo muito branco, né? Infelizmente, né? É verdade. Mas ainda existe... Isso é uma coisa que você está falando, eu acho que essa é uma análise minha, eu não sou historiador, né? Mas eu acho que Minas Gerais foi um estado formado pela margem do Brasil colonial, né? Quem que veio para cá? Foram os negros, foram os degredados, foram os marginais que estavam ali no Rio de Janeiro, na capital, né? E vieram para cá povoar, né? Quais foram as mulheres que vieram para cá? Foram as mulheres desses senhores e prostitutas, né? Porque o garimpo era isso que trazia. Só que isso acabou ficando muito no interior de Minas, porque a capital, por ser recente, né, 100 anos de história, ela ficou muito branca, como você falou, né? Mas essa margem, que eu não quero dizer que são marginais, não é bandido, não tem nada a ver com isso, gente. É que estavam à margem naquela época colonial, né? Lógico que esse processo foi mudando, eles foram se inserindo, né, criando fazendas, e mudou toda a cultura. Mas, basicamente, a estrutura, a história da colonização mineira foi feita pelos povos que estavam à margem da sociedade, naquele Brasil de 1700 ali, né?